Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui para fazer a nossa live desta noite sobre as leituras da missa de amanhã. Quero avisar que, infelizmente, eu estou com um pequeno problema no computador. Estou tendo que fazer, então, a live pelo celular. Pode ser, então, que o pessoal que acompanha pelo Facebook e pelo YouTube tenho aí um som um pouco mais baixo hoje. Paciência. Coloquem aí o celular bem perto do ouvido, ok? Mas vamos fazer assim mesmo a nossa live. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos e amigas, nós estamos vivendo o último domingo do tempo comum antes da Quaresma. É o sexto domingo do tempo comum. Depois que terminar a Quaresma, terminar o tempo da Páscoa, depois, da festa de Pentecostes, então volta ao tempo comum, aí nós vamos ter o sétimo domingo do tempo comum. Então hoje é o sexto domingo do tempo comum, interrompe com a Quaresma, o tempo comum, depois volta depois da festa de Pentecostes, ok? Então é isso que nós temos que entender. E nesse evangelho de hoje, na liturgia de hoje, a igreja coloca para nós a questão da doença. Né? Então nós vamos ver aqui, Jesus cura um leproso, que a lei de Moisés considerava assim como uma desgraça, uma maldição de Deus, um castigo para o pecador. Então, a igreja coloca essa reflexão para nós exatamente assim, às portas da Quaresma, que é para a gente já ir meditando, preparando o nosso espírito para o que vem com a Quaresma. A partir de quarta-feira que vem, nós já temos aí a quarta-feira de cinzas. Muito bem, a primeira leitura de hoje, do livro do Levítico, capítulo 13, versículo 1 e 2, e depois 44 até 46, diz assim: O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele de seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote, a Arão, ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal, o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por esse mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, estará impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Então é uma norma que já existia lá no tempo de Moisés, na lei mosaica, o livro dos Números, capítulo 12 do livro dos Números, versículo 10 até 15, conta aquela história da irmã de Moisés, chamada Maria, que também era irmã de Arão. Moisés, Arão e Maria eram 3 irmãos. Maria e Arão meio que se rebelaram contra Moisés e disseram: será que é só ele que ouve a Deus? Será que nós também não podemos profetizar? E foi assim uma ofensa. E então diz lá o texto de Números 12, de 10 a 15, que Maria ficou leprosa, e que
Moisés intercedeu por ela, Deus atendeu, mas durante 7 dias ela teve que ficar fora do acampamento, leprosa, depois foi reintegrada ao acampamento. Não é? Bom, o contexto da época era que o leproso, a lepra era um castigo, por causa do pecado. E que o leproso, ele era considerado assim, alguém maldito, era uma maldição. Claro, isso lá na mentalidade chamada, o conceito da retribuição. O que era o conceito da retribuição? Aqui nessa vida mesmo nós pagamos o mal que fazemos ou a gratificação do bem que fazemos. Não se tinha ainda uma clareza da vida eterna, né, como se tem hoje. Bom, então, aí a gente vê nessa primeira leitura essa realidade. Né? Essa questão da doença, da lepra, então, de acordo com a lei de Moisés, era o sacerdote que diagnosticava a doença e que colocava o leproso para fora da comunidade. Ou então, ele reintegrava o leproso à comunidade se o leproso ficasse curado. Muito bem. O Salmo que a igreja coloca para nós, o Salmo 31, ele liga esse fato, né, também com o pecado. Então, assim como o leproso fica muito feliz ao ser livre da lepra, o pecador também fica muito feliz ao ficar livre do pecado. Então, veja que o Salmo de meditação já vai colocando essa conotação. Ele diz: sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Então o salmista se alegra com o perdão dos pecados. E a primeira leitura fala da lepra. Então há uma lepra material e há uma lepra espiritual, a lepra do pecado. Então ele se alegra, assim como o leproso, nós vamos ver no Evangelho, se alegra porque Jesus o curou, o pecador se alegra porque Deus o perdoou. Né? E continua o Salmo: eu confiei, afinal, meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado. E perdoaste, Senhor, minha falta. Já é uma prefiguração aí da confissão. Ele diz: regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria, corações corretos, cantai jubilosos. Então, esse segundo estrofe aqui do Salmo de hoje: eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado e perdoar-te, Senhor, a minha falta. Então, é muito interessante que a primeira leitura fala da lepra física, que Maria ficou curada, né? E que se apresentava ao sacerdote para receber, assim, a confirmação da cura. E aqui também, né, o perdão do pecado, que nós recebemos a confirmação do perdão também pelo sacerdote da igreja. Então, veja o paralelo que essas duas leituras trazem para nós. Bom, vamos à carta de São Paulo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, de 31, né? 10, 31, que vai até o capítulo 11, versículo 1, diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos, em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para todos, né? A fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Eu vou deixar para analisar esta primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31 até o versículo 11, vou deixar para a gente analisar depois do Evangelho.
que aí eu penso que faz um conjunto melhor. O Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 40 até 45. Marcos, versículo, né? Capítulo 1, de 40 até 45. Exatamente a cura do leproso. Né? Diz aqui o texto. Um leproso chegou perto de Jesus, o que era proibido, e de joelhos pediu: se queres, tem o poder de curar-me. Uma fé extraordinária. Jesus, cheio de compaixão, outro dado interessante, né? Estendeu a mão, tocou nele, o que era também proibido, e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não conte nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ir ao sacerdote para confirmar a cura e ser reintegrado na comunidade. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Não aguentava não contar. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos procurar, então, juntar as coisas. Né? Na primeira leitura, a gente vê lá o leproso, a lepra, que o leproso era excluído da comunidade, né? Porque havia contaminação dos outros, a lepra é altamente contagiosa, né? Então ficava fora da comunidade. E ele trazia alguns sinais: barba, né? Grande, cabelo desarrumado, e gritando: impuro, impuro, impuro. Bom, e excluído da sociedade, não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nele, né? Porque era considerado assim um amaldiçoado, por causa dos seus pecados. Né? Muito bem, Jesus aqui, né, encontra um leproso. Né? Chegou perto de Jesus, o que era proibido. Mas esse homem estava realmente numa situação assim, desesperadora, porque a situação do leproso era desesperadora, não tinha remédio, não tinha cura, não tinha nada. Né? Mas esse homem acreditou em Jesus, teve fé. Né? E uma fé assim, muito pura e muito simples. A fé desse homem era simples. Ele é o Messias. Ele pode tudo. Ele é Deus. Então eu não quero nem saber, eu vou até ele. Contra tudo e contra todos. E diz o texto que, né, chegou perto de Jesus, se ajoelhou, que é um gesto para o judeu de humildade e de vergonha. Para o judeu, ajoelhar assim era um gesto de humildade e de vergonha. Mas ele não se intimidou. Apesar da vergonha, apesar da lepra, ele não se intimidou. Ele falou para Jesus: se queres, pediu, se queres, tens o poder de curar. Tens o poder de curar. E Jesus, né? Bonito, né? Cheio de compaixão, estendeu a mão, né? Tocou nele, essa expressão muito importante, tocou nele, o que era proibido, e disse: eu quero, fica curado. Né? No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Meus irmãos, graças a Deus hoje, a lepra praticamente está sob controle. Existem alguns poucos lugares que ainda existe leprosário, mas graças a Deus hoje já tem tratamento para a lepra. Graças a Deus. Então, essa reflexão aqui só tem sentido para nós hoje no aspecto espiritual. A lepra da alma, o pecado. O pecado que nós vencemos pela confissão. Né? Eu vejo aqui um retrato maravilhoso da confissão que eu gostaria de fazer assim, esse paralelo.
né? Um leproso chegou perto de Jesus, é o pecador. Chega perto de Jesus, chega perto de quem? Chega perto do sacerdote. O sacerdote é o ministro de Jesus que perdoa em nome de Jesus, né? De joelhos. Eu gosto de me confessar de joelho. É um gesto de humildade, é um gesto de pedir perdão. E um gesto também de vergonha, né, dos nossos pecados. Para o judeu era um gesto de vergonha, para nós também. Um gesto de vergonha dos nossos pecados. E pediu, se queres, tens o poder de me curar. Eu posso dizer para o sacerdote, se queres, se me deres a absolvição, tens o poder de me curar. E Jesus disse para ele, né, cheio de compaixão. Olha que bonito. O sacerdote tem compaixão para com o pecador. Nós não podemos ter medo de confessar. Não podemos ter receio, ter vergonha, achar que o padre vai achar ruim. Não. O padre está ali cheio de compaixão. Jesus está ali nele. Ele atua em persona Christi, com o poder de Cristo. Então, cheio de compaixão, estendeu a mão. Eu, quando confesso com os padres aqui da Canção Nova, não sei se outros padres fazem o mesmo, eles, na hora de dar absolvição, colocam a mão na cabeça. Eu, pelo ministério da igreja, te absolvo de todos os seus pecados. Parece o que o texto está dizendo. Estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica curado. Eu quero, seja perdoado de todos os seus pecados. Né? No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele foi e ficou curado. Então a lepra desapareceu e aquele homem ficou curado. E não aguentou, né? Embora Jesus tenha dito para ele, né, falando com firmeza, não conte nada disso a ninguém, mas vai te mostrar lá o sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para ele. Interessante, né? Jesus rompe a lei que proibia tocar no homem, proibia ter contato com o leproso, mas depois Jesus obedece à lei. Então, o que Jesus faz? Ele faz com que a caridade supere certos preceitos da lei. Mas aquele preceito da lei que ele não precisava violar, ele não violou, mandou o leproso ir lá cumprir ao sacerdote. Isso significa aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha. Eu não vim cancelar a lei, eu vim levá-la à perfeição. Ou seja, a caridade corrige os defeitos da lei. Mantém aqueles que não tem problema, mas corrige aqueles, né, que não compensam. E aí, esse leproso saiu anunciando Jesus para todo mundo. Anunciando a ponto de o texto dizer aqui, né, ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Jesus não queria, nós já sabemos por quê. Porque os judeus tinham uma noção errada do Messias. Esperavam um Messias nacionalista, político, que fosse libertar Israel do Império Romano. Então Cristo precisava primeiro preparar aquele povo entender que não era esse o messianismo dele. O messianismo dele era o messianismo do servo de Javé, aquele que vai padecer lá na cruz, né? Como diz o profeta Isaías, no capítulo 35, capítulo, né? 53, aliás, foi massacrado pelos nossos pecados, né? A culpa que era nossa caiu toda sobre ele. Foi levado, né, à morte como um pecador. Esse era o messianismo, do servo de Javé, que paga a justiça divina, o preço do nosso pecado, com o preço do sacrifício da sua vida, que tem um valor infinito. Porque o pecado fere a majestade infinita de Deus. Então Jesus não queria que ficasse anunciando que ele era o Messias, que senão iam querer fazer dele um Messias errado. Iam atrapalhar todo o plano do Pai, como o demônio quis atrapalhar lá nas tentações do deserto.
Lá na tentação do deserto, o demônio quis tirar Jesus do messianismo de servo de Javé para fazer Jesus um messianismo social, triunfante, político. E Jesus afasta Satanás. Né? Ele afastou Pedro também, quando Pedro impedia ele de, né, de viver essa paixão. E aqui também, né, ele impede essas pessoas que viram. Mas não, ninguém aguentava de não contar o milagre, né? Porque era a única maneira que eles tinham que agradecer. Diz São João Crisóstomo, doutor da Igreja. Eles não tinham outra maneira para agradecer, então faziam isso. E eu acho que é o que nós temos que fazer hoje. Quando a gente encontra Jesus, o perdão dos nossos pecados, a gente tem que sair contando para os outros. Eu já vi testemunhos maravilhosos desse tipo. Gente que, né, quando a gente participa aí dos encontros, né, dos encontros de jovem, encontro de cursilho, encontro da renovação carismática, quanta gente que vivia no pecado, vivia na droga, vivia na bebida, vivia no adultério, vivia batendo na mulher, estragando. De repente, quando encontra Jesus, recebe esse perdão, muda de vida. E sai contando para os outros. Não sei se você já participou de um cursilho da cristandade, por exemplo. Cursilho, de vez em quando, eles põem uns testemunhos desse forte, né? E a gente vê gente barbada lá derramando lágrimas. Né? Por quê? Porque a pessoa foi curada por Jesus de seus pecados, mudou de vida e faz que esse leproso aqui, né, saía anunciando para todo mundo. Né? Então, eu vejo exatamente isso. Nós estamos às vésperas da quaresma. Quarta-feira de cinzas né, começa a quaresma. E qual é o objetivo da quaresma? Convertei-vos e crede no Evangelho. Né? E convertei-vos é deixar o pecado, fazer uma boa confissão e se converter. Então, por mais difícil que seja a gente se confessar nesse tempo, a gente precisa fazer um esforço de fazer um bom exame de consciência, né? Examinar aí os 10 mandamentos, examinar os 7 pecados capitais, soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça, e fazer uma boa confissão. Ser curado da lepra da alma. Isso é o mais importante do que a lepra do corpo. Ser curado. O catecismo da igreja fala, né, que a pior realidade que existe para o homem, a igreja e o mundo é o pecado. É a pior realidade que existe. E é verdade. Tanto é verdade que Jesus veio exatamente para quê? Para tirar o pecado do mundo. Não veio para outra coisa. Veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que derramou seu sangue para tirar o pecado do mundo. Por que Cordeiro de Deus? Porque no Antigo Testamento, lá no livro do Levítico, havia aquele holocausto perpétuo. O que era aquele holocausto perpétuo? Um cordeiro era imolado todo dia de manhã, às 6 da manhã, e outro às 6 da tarde, quando começava o dia e terminava o dia para os judeus. Para quê? Para que o sangue daquele cordeiro perdoasse o pecado do povo durante o dia. Então, quando João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus, João Batista quer dizer isso. Aquele cordeirinho lá do templo era apenas uma figura, era apenas uma preparação para ele que é o verdadeiro Cordeiro. Por isso que você vê muitas vezes Jesus representado como um cordeiro, de onde do seu coração jorra assim o sangue, né? De onde saem os 7 sacramentos da igreja. Então, a mensagem é clara da igreja, né? É a gente viver aí a confissão, o perdão dos pecados, né? E mais uma coisa que eu gostaria de dizer é que esse curar um leproso era um dos sinais messiânicos. O profeta Isaías, lá no capítulo 35, ele fala quais são os sinais que o Messias traria, né? Devolver a vista aos cegos, curar os surdos, os coxos andarem, os leprosos ficarem limpos. Então Jesus mostra aí também que ele é o Messias mesmo, né? Embora ele não quisesse que propagasse já, porque
pedagogicamente não estava na hora, mas ele mostrava o seu messianismo. E agora, para completar, eu quero só dar uma passada aqui pela primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 31 até o capítulo 11, versículo 1. São Paulo coloca uma coisa aqui muito importante. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Todo o nosso trabalho, nossa luta, nosso sofrimento, fazer para a glória de Deus. Santo Inácio de Loyola colocou na congregação dos jesuítas esse tema: tudo para a maior glória de Deus. Tudo para a maior glória de Deus. São Paulo desdobra isso, para a gente entender um pouco melhor, na carta aos Colossenses, que eu já citei nas minhas reflexões aqui algumas vezes, mas sempre é bom a gente repetir. São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, em 2 versículos, 17 e 23, São Paulo coloca uma reflexão muito bonita sobre isso. Ele fala assim, né? Que no versículo 17, tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que fizer, São Paulo fala, por palavras ou por obras, fazer em nome do Senhor Jesus. E aí você está dando glória a Deus. No versículo 23, ele completa com o mesmo começo, tudo o que fizerdes, fazei de bom coração. Ele fala, não para os homens, mas para o Senhor. Não para os homens, mas para o Senhor. Certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Então, a nossa vida se torna sagrada, meus irmãos. É um exercício que nós temos que fazer todos os dias. Tudo o que fizer, fazer de bom coração, fazer com amor. Não para os homens, mas para Deus. Tudo que você faz, o seu trabalho, entende? A casa que você arruma, a roupa que você lava, a comida que você faz, o doente que você atende se você é médico, o paciente que você atende se você é dentista, ou o cliente que você atende se você é advogado, entende? A casa que você constrói se você é pedreiro, não construa só para o dono da casa, faça para Deus. Tem uma história interessante que é bom a gente contar também, que uma vez um presidente americano, visitando as obras lá nos Estados Unidos, ele chegou no lugar onde estavam construindo uma grande obra. E ele perguntou para um trabalhador ali, o que você está fazendo? Um pedreiro. Ele disse, eu estou assentando tijolo. Você não está vendo aqui? Estou assentando tijolos. Chegou para outro que estava empurrando um carrinho de massa. O que você está fazendo? Estou empurrando esse carrinho de massa aqui para o pedreiro. Aí encontrou um outro que estava também trabalhando, né? Tá de pedreiro também. Perguntou, e você, o que você está fazendo? Disse, eu estou construindo uma catedral. Isso aqui vai ser uma catedral. Notou a diferença? Um estava apenas assentando tijolo, o outro estava apenas carregando massa, o outro não, eu estou construindo uma catedral. Meus irmãos, com o nosso trabalho, nós não estamos apenas lavando roupa, curando doente, dando aula, nós estamos construindo o reino de Deus. Tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor. É a lição que eu vejo que São Paulo deixa para nós aqui hoje, depois de ganhar o perdão dos pecados, viver então para Deus, fazendo tudo para Deus. Ok? Muito bem. Eu peço desculpa que eu sei que o som não está muito bom hoje no Facebook, no YouTube, porque infelizmente eu tive um problema aqui de última hora no computador. Tive que usar aqui os celulares improvisado para fazer essa reflexão.
Mas tudo bem, que Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.